Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Andreia, estou aqui a falar em representação da Visar. Sejam muito bem-vindos a este webinar sobre IRS. Quem vai estar aqui a falar hoje neste webinar é a minha colega Tânia e a Kátia, que são contabilistas na nossa empresa, na Visar. Ao longo destes 30 minutos, elas vão estar a fazer uma pequena introdução aqui ao IRS e como é que podem, algumas questões pertinentes sobre este tema. Ao final destes 30 minutos, depois podem colocar algumas questões aqui no bate-papo ou nesta parte que aparece aqui em baixo, podem aqui fazer algumas questões. No final, nós vamos estar disponíveis para responder a estas questões. Se depois houver alguma questão mais específica ou algo do género que queiram uma dúvida mais específica, a Kátia e a Tânia vão partilhar os contactos dela, depois podem fazer chegar as perguntas por e-mail, está bem? Vou então agora passar a palavra à Tânia e à Kátia. Tânia, estás com o som desligado. Boa tarde, o meu nome é Tânia, estou aqui para vos apresentar este webinar juntamente com a minha colega Kátia e vamos tentar dar algumas dicas para que os contribuintes consigam, no fundo, ir buscar algum rendimento extra com o IRS. Boa tarde, o meu nome é Kátia e esperamos que com as nossas dicas e alertas possamos ajudar a um melhor preenchimento do IRS. Vou passar a palavra novamente à Tânia para darmos início ao webinar. Pronto, vamos começar aqui por iniciar quais são os pontos em que vamos abordar ao longo deste webinar. Vamos começar pela parte dos prazos, pela parte da importância do e-fatura e depois vamos passar pela parte do IRS em si. Os prazos, ao longo dos tempos vamos tendo alguns prazos que devemos cumprir. Porquê? Para além de evitarmos coimas, para nós conseguirmos ir buscar todos os benefícios com as despesas que anteriormente pedimos com NIF por fatura, ou seja, temos que verificar no fundo todas elas para que elas se enquadrem nos campos necessários e indicados. Uma das coisas que também devemos ter em atenção é fazer a comunicação correta do agregado familiar se houver alteração em relação ao ano anterior. Porquê? Porque o IRS apenas tem conhecimento do agregado que foi comunicado no ano anterior, não pode não ser o atual. Terem atenção no caso de ser famílias que entretanto tenham, casais que entretanto tenham separado e que tenham a partilha dos dependentes. Ou no caso de nascer alguém que também temos que comunicar e rever o agregado. Exatamente. Entretanto, temos... Em termos dos prazos, e como a Tânia estava a dizer, é importante este ano foi até o dia 19, mas normalmente até o dia 15 de fevereiro, a comunicação do agregado familiar. Depois de 25 de fevereiro temos que ir ao e-fatura confirmar todas as faturas que lá estão. Poderá haver faturas pendentes da nossa informação. Não esquecendo que tem que ser de todo o agregado familiar. Até 15 de março podemos consultar então essas despesas, se estão bem nos locais corretos, se não. Um outro prazo muito importante é este que está a decorrer agora e que termina a 31 de março. E o porquê de ser importante? Porque é a altura certa para irmos ao nosso e-fatura, ao nosso e ao todo o nosso agregado familiar e verificar se estão lá todas as despesas que foram confirmadas anteriormente. Caso não estejam, esta é a altura certa para podermos reclamar junto da AT. Uma outra coisa importante e que acho que é de salientar é
se houver faturas que não estejam comunicadas e que nós comunicamos a nível manualmente, devemos guardar essas faturas num prazo de 4 anos, para possível, poderão haver possíveis inspeções a essas faturas. Entretanto, depois vamos, a partir do dia 1 de abril e até dia 30 de junho, vamos ter um novo prazo, que é a entrega da modelo 3. Para qualquer tipo de rendimentos, Exatamente. Depois, até 31 de julho, será disponibilizada pela AT a nota de liquidação e o respectivo reembolso. Depois haverá um novo prazo, que é para quem paga IRS, que será até 31 de agosto. Aqui de salientar que poderá também haver a possibilidade de fazer este pagamento em prestações e que terá que ser requerido até ao dia 31 de agosto também. Então temos o dito e-fatura, que é muito mais importante do que muita gente pensa. O e-fatura dita o que vai ser a nossa declaração de remunerações e as nossas deduções a ela. Em termos de deduções, a Tânia vai explicar um pouquinho destes símbolos que por vezes são complicados a olho nu, mas acabam por ser fáceis de identificar. Então é assim, temos aqui os principais itens do e-fatura. Aquele nós temos que, no fundo, dizer quais são as nossas faturas que ficam pendentes, a qual destes campos se refere. Aqui tenho que salientar uma outra coisa, que é terem atenção sempre para aqui nas parte das reparações de automóveis, do alojamento, da restauração, terem atenção, porque a grande parte delas não fica confirmada. Temos que ser nós a fazer a confirmação dessas faturas para ficarem depois, para depois conseguirmos os benefícios totais com elas. Aqui é a parte dos passes mensais, tudo o que é passes escolares, que sejam mensais, passes, aqui podemos validar nos passes mensais, que é o último ícone. Em termos de restauração e alojamento, há muitas despesas que têm a ver com o Pingo Doce, com aqueles centros comerciais que também têm a parte de restauração, essas ficam sempre pendentes, portanto eles vão cair nos gerais, ou em caso de ter atividade aberta, vão por isso simplesmente ficar pendentes. Portanto, convém nós irmos validar. Uma outra coisa muito importante e que tem que salientar é para as despesas de saúde. O que é que acontece nas despesas de saúde muitas das vezes? Ficam pendentes porque temos de associar receita. O que é isto associar receita? É todas as despesas de saúde à taxa de 23%, temos que ter a receita médica para conseguir benefício com elas no IRS. E então ficamos aqui teremos que associar a receita, no caso de existir, e colocar o valor aqui em baixo para conseguirmos esses benefícios. Aqui também temos um quadro que nos mostra aquilo que nós temos que confirmar no fundo, são despesas de educação, são de saúde, se são despesas relativamente à habitação, a lares, pronto. Isto é um bocadinho daquilo que aparece no e-fatura para nós confirmarmos. E depois temos ainda uma outra situação, que a minha colega vai passar entretanto, que é no caso de haver contribuintes com atividade aberta. Neste caso, elas ficam sempre pendentes. Enquanto não for colocado se pertencem à atividade, se não, ficam todas pendentes. Não haverá nenhuma que vá cair no campo correto. E neste caso, se não forem validadas, não há benefício nenhum atribuído a qualquer despesa. Depois, ao falar mesmo na modelo 3, que é o IRS, nós temos uma parte de pessoas que podem estar dispensadas da mesma, desde que não tenha um valor superior a 8.500 de trabalho dependente ou pensão e que não tenha qualquer tipo de retenção na fonte e que também não receba
mais de 4.104 euros em pensão de alimentos. Também de salientar que nos atos isolados também ficam dispensados da entrega do IRS, desde que tenham um valor anual inferior a 1.755,24. O IRS automático é o futuro, é o que vamos ter mais certo, é que tudo seja automático. Para isso e para que o IRS automático esteja o mais correto possível, lá está o e-fatura, está nas nossas mãos tentar fazer com que ele esteja o mais correto possível para também o IRS automático poder funcionar e poder estar o mais correto possível. O IRS automático abrange agora um novo leque de pessoas, as pessoas independentes que tenham atividade aberta, tendo em conta o artigo 151, peço desculpa, do Código do IRS, com exceção dos outros prestadores de serviços. Eles têm que obrigatoriamente ter as faturas ou faturas recibos no portal das finanças, fazer os tais recibos verdes no portal das finanças. O IRS automático é feito com indicações que a AT já tem, tanto no portal das finanças, os tais recibos verdes, as retenções, etc., e com o que nós validamos, os contribuintes validam do seu agregado familiar em termos do e-fatura. Normalmente o IRS automático aparece 3 opções, no caso de casados ou união de facto, onde aparece a opção de conjunta, tributação conjunta ou tributação separada. Cabe-nos a nós confirmar o IRS automático, todo o tipo de retenções, todo o tipo de rendimentos, os elementos do agregado familiar, o IBAN, não esquecer de confirmar o IBAN, e caso concorde com tudo, pode validá-lo e submetê-lo. Caso não concorde, podemos sempre teremos que o fazer, o modelo 3 manual, como vamos já ver a estrutura dele. O IRS tem vários anexos, onde devemos incluir por cada anexo, o rendimento respectivo. Quanto ao rosto, é muito importante, pronto, toda a gente já verificou o rosto, em termos, temos que colocar o estado civil. Há aqui uma dica importante no grau de deficiência, é no rosto que calculamos o grau de deficiência para termos deduções. Atenção que temos que ter um certificado, um atestado médico. Confirmamos o agregado familiar que já submetemos no portal até dia 15 de fevereiro. Temos que ver, também é lá que nós conseguimos colocar se há um cônjuge falecido ou um contribuinte falecido. Se faleceu até 31 de dezembro do ano anterior, no ano seguinte terá que fazer a sua declaração. Confirmamos também o IBAN, que é muito importante, e é também no rosto que podemos optar pela consignação de IRS ou de IVA, isto no caso de pagarmos IRS. Aqui alertamos para a parte dos dependentes, é mesmo muito importante confirmarmos o agregado familiar, nomeadamente em pais separados, que integrem o mesmo agregado, que tenham residência ou não alternada, porque isto vai ditar a percentagem das despesas pelo contribuinte. O anexo A. O anexo A é onde nós vamos colocar todos os rendimentos de trabalhadores por conta de outrem e de pensões.
aqui só de salientar uma coisa, terem atenção se todos os rendimentos estão corretos ou não, e as retenções da fonte também, assim como as contribuições obrigatórias. Quem recebe pensão de alimentos é neste anexo que vai colocar. E depois outras duas dicas, terem atenção às cotas para ordens profissionais, é neste mesmo anexo que colocamos, assim como as profissões de desgaste rápido. Aqui também, só acrescentar que efetivamente aparece lá um botãozinho que pergunta se queremos, se declaramos as pensões de alimentos, se queremos ou não englobamento. Aqui não temos uma resposta concreta, mas podemos sim simular. Colocamos sim, fazemos simulação, colocamos não, fazemos simulação e vemos o que nos dá mais reembolso ou menos a pagar. Aqui, isto é uma dica muito importante. Nos últimos anos o anexo H está lá, mas está escondido. Não é preciso nós puxarmos o anexo H, que é das deduções fiscais e benefícios. O que nós aconselhamos, e é muito importante, é nesta perguntazinha aqui do campo C, colocar sim. Vamos desconfiar da AT daquilo que nós validamos no e-fatura, daquilo que colocamos no portal das finanças e vamos colocar que sim. O que é que vai acontecer? Vai pedir os números contribuintes de todo o agregado familiar e vai puxar essas deduções todas que temos no e-fatura, validadas por nós. Nós colocamos e aconselhamos a que coloquem sempre sim, é para verificar, vai aparecer rendas, vai aparecer despesas de educação, despesas de transporte, despesas de saúde, seguros de vida, vai aparecer as despesas gerais, os benefícios gerais em IVA, que temos direito, e aí podemos confirmar tudo. Se concordarmos, podemos pôr o não e fica lá um anexo escondido, mas pelo menos verificamos que estava tudo. Se não concordarmos, então aí sim, e continuamos e inserimos as despesas que achamos corretas no quadro abaixo e as despesas que estão corretas. Como já foi referido, no anexo H vai então buscar tudo que está no e-fatura, não nos podemos esquecer que estas deduções, e aqui passo a ler, estas deduções não conferem direito a reembolso. As retenções na fonte e os pagamentos por conta são deduzidos depois de efetuadas as deduções referidas anteriormente, conferindo direito a reembolso pela diferença, quando superiores ao imposto devido. Ou seja, o Estado não nos dá o dinheiro. O Estado não nos dá dinheiro. Eles dão até a quantidade de retenção que nós lá tivermos. Aqui só de salientar que nas despesas de educação apenas são consideradas as despesas de educação à taxa de 6% ou isentas. Todas as taxas a 23%, embora sejam destinadas à educação, não entram neste campo. Uma dica só, material escolar não entra, aqui não entra como despesa de educação, mas caso seja comprado numa escola, por exemplo, conseguimos considerar esses valores como despesa de educação. Aqui o ideal é tentar comprar o mais possível dentro da escola. A livraria, as canetas, os lápis, o mais possível, que esses sim, esses estão logo direito à dedução. Eu saltei aqui logo para o slide a seguir, que fala do plano de poupança reforma. Poderemos também fazer um PPR. Com os PPRs podemos vir a deduzir até 400 euros, isto depende da idade. Pronto, e quem tem algum investimento a fazer, aconselhamos a fazer efetivamente um plano de poupança reforma, e visto que o dinheiro também na banca não está assim a render tanto, isso será uma boa opção. O anexo B é onde nós vamos colocar todos os rendimentos do regime simplificado, incluindo os atos isolados. Temos que terem atenção a duas coisas, que é aqui na parte dos rendimentos brutos, vamos distinguir se são profissionais, se são agrícolas, depois são tributados de formas diferentes.
e ter sempre em atenção uma coisa, que é fazermos sempre simulação para englobamento pela categoria A ou não. Isto no caso de termos todos os rendimentos a uma entidade apenas, ou seja, nestes casos conseguimos fazer a simulação para optar pela categoria A ou não. Aqui compensa, pronto, aqui será mesmo fazer simulação e ver o que compensa mais. Terem atenção para não esquecer de confirmar a parte das retenções na fonte e colocar os valores por conta se tiver. Este valor dos pagamentos por conta terá que ser introduzido manualmente. Exatamente, não aparece automático. Quem faz o preenchimento do anexo B terá obrigatoriamente de preencher o anexo SS, mesmo que não tenha rendimentos, e isso também chama a atenção para isso, mesmo que não haja rendimentos a nível de categoria B, mas que tenham atividade aberta durante o ano, terão que enviar o anexo e colocar um vizinho a dizer que não houve rendimentos no ano. Os dois anexos, o B e o SS. Exatamente. Então, em termos do anexo F, tem a ver com rendimentos prediais, onde declaramos as rendas de imóveis e os rendimentos de origem predial. Podemos aqui alertar que os contribuintes com mais de 65 anos que não tenham comunicado o contrato por via eletrónica e que façam recibos manuais, que o podem fazer, têm que entregar ao modelo 44 até dia 31 de janeiro, que é para as finanças terem a informação das rendas recebidas. As rendas, recebeu rendas, pontos a terem atenção, podemos deduzir as despesas relativas a esse prédio, a esse imóvel que está arrendado, como o IMI, que lhe faz parte, a proporção. Podemos deduzir as obras de conservação ou reparação ou manutenção do imóvel e podemos também deduzir, assim, nós temos um imóvel e queremos arrendar, mas temos que fazer obras. Ok, vamos fazer obras, pedimos fatura sempre com local de descarga na morada do imóvel que está arrendado ou é para arrendar, e podemos também considerar as despesas relativas ao imóvel de 24 meses anteriores ao arrendamento. Pronto, estas faturas são as faturas que nós temos para colocar o apartamento ou o imóvel em condições para poder arrendar. Portanto, 24 meses antes podemos também incluir essas despesas neste anexo, que vai deduzir nos nossos rendimentos prediais. O anexo C requer identificação do contabilista certificado e, portanto, é um anexo que não pretendemos aprofundar no webinar, não é a nossa função, porque tem que passar sempre por um contabilista certificado. O anexo J tem a ver com rendimentos obtidos ao estrangeiro. Basicamente, neste anexo, temos que colocar qual tipo de rendimento, prediais, pensões, de trabalho dependente, agora não me estou a recordar, de capitais também. Em todos estes tipos de rendimentos há a opção do englobamento de rendimentos. Mais uma vez, digo que vamos colocar o piscozinho no sim, vamos simular e vamos ver o que é mais vantajoso. Se temos isso para poder fazer, então vamos fazê-lo. Aqui vão estar outro tipo de anexos que também existem, mas que são menos vulgares a aparecerem. Temos aqui um alerta também para dar, que é o tal segredo do anexo E. O que é isto? Há muitas pessoas que têm juros na banca, certificados de aforro, e ao longo do ano vão recebendo juros. Esses juros vão automaticamente pagar
uma retenção na fonte que é entregue ao Estado através das instituições bancárias. Aqui podemos englobar esses rendimentos e ir buscar essa retenção na fonte que já pagamos, mas que muitas das vezes nem nos apercebemos que já pagamos. Essa retenção, essa taxa é uma taxa liberatória a 28%, portanto é uma boa retenção que lá fica. E mais uma vez é simular, englobamos, não englobamos. Se quisermos englobar os rendimentos, temos que só junto da banca pedir o documento que efetivamente uma declaração de retenções efetuadas ao longo do ano. E terem atenção, aqui neste caso, pelo englobamento, se optarmos pelo englobamento de capitais, colocar todas. Exatamente. Podemos ter em vários bancos e pedir a todos os bancos onde temos aplicações desta natureza e colocá-las todas no anexo E. Aqui o anexo G também tem aqui uma dicasinha e um alerta. O anexo G vai as mais-valias ou incrementos patrimoniais, ou seja, vendemos um apartamento, vendemos uma casa nossa, destinada à habitação própria e permanente, e queremos reinvestir, ou seja, nós vendemos para comprar uma outra habitação própria e permanente. Então, nós temos que colocar lá que é para reinvestimento, porque nós vamos ter benefícios em relação a isso, não vamos ser tributados com a totalidade da mais-valia da venda, mas sim vai-se deduzir uma parte dessa ou não mais-valia. Mesmo tendo empréstimos bancários, é possível fazermos este reinvestimento. Os outros anexos têm a ver, também não são assim tão usuais, mas são de caráteres mais pessoais e que requer uma melhor avaliação, que não conseguimos chegar nestes 30 minutos de webinar. Mas se tiverem alguma questão, por favor, coloquem-na por e-mail ou liguem-nos, temos os nossos contactos nos slides e façam-nos chegar essas dúvidas. Temos aqui um intruso. Muitas das vezes também acontecem a parte das divergências, que é principalmente nos modelos 3 com o anexo B, com as retenções na fonte que não coincidem com as que o trabalhador independente está a declarar e com as que a entidade para quem prestaram serviços declararam, pronto, poderá haver aqui as tais divergências. Poderemos consultá-las também através do portal das finanças e posteriormente poderemos ter que fazer uma declaração de substituição, pronto, mas aqui também só analisando caso a caso para verificar qual a melhor solução. O que aproveito para dizer que assim, há divergências, vamos tratar delas. Há solução, nem sempre a AT está correta, portanto temos que perceber qual é a divergência e se concordamos, podemos substituí-la de imediato. Se não concordamos, também podemos, não é reclamar, mas expor o nosso lado e confirmar com anexos e com documentação acessória. Em termos aqui de divergências, fez-me lembrar também a questão de vos dizer, o anexo H vai buscar muita coisa ao e-fatura, mas ele é possível de se corrigir, ainda é possível de se corrigir. Pronto, nós já falámos nele, mas queria só referir que é possível corrigi-lo. E agora estamos quase a terminar esta parte de debitar aqui as nossas ideias. É um tema muito complexo e é pouco tempo para podermos dizer tudo o que nos apetecia dizer. Dicas alertas, Tânia. Então, a fatura é importante cada vez mais e a IRS automático vai ser o futuro, vai estar nas nossas mãos o e-fatura e editar as deduções. O agregado familiar sempre atualizado. Tânia, podes continuar. Depois temos aqui a parte dos dependentes, que poderá ser mais vantajoso irem juntamente com o IRS dos pais, mesmo tendo
rendimentos. Se o rendimento mensal for até ao salário mínimo nacional, os 665 este ano, o ano passado os 635, mensal, poderá ir juntamente com o IRS dos pais. Portanto, aqui é uma questão de fazermos simulação e ver se compensa, o que é que compensa mais ou não. No caso das deficiências, se houver deficiência, aqui sempre tem um atestado multiusos, pronto, atestado pelo médico. Aqui fazer sempre simulação pela tributação conjunta ou separada, ver o que é que compensa mais para o contribuinte e buscar mais valor da retenção na fonte. A parte da consignação do IRS e do IVA, os PPRs, pronto, que será uma forma de ir buscar algum dinheiro, alguma retenção, claro, uma retenção de que esteja lá. A parte das cotizações, dos donativos, dos seguros de vida, não esquecer de colocar. A parte das cotizações das ordens profissionais, que não aparecem de forma automática, terão sempre que ser colocados manualmente. Verificarmos as despesas de saúde e educação. E depois irmos, e aqui para mim é muito importante, é fazermos simulações englobando ou não, nos vários anexos que poderemos fazer o englobamento, e verificar sempre qual é a parte que nos compensa mais. Aqui a parte da retenção já taxa liberatória, que são o que já falei anteriormente, que são aquelas retençõezinhas que vamos ao longo do ano pagando e que muitas vezes nem nos apercebemos pela parte dos juros, dos depósitos a prazo, dos juros dos certificados de forro. De ações, são valores que lá ficam e que nós nem nos apercebemos muitas das vezes que lá estão. E depois aqui também o reinvestimento, no caso de venda, compra e venda de habitação própria permanente. E agora? Estes são 3 pontinhos que temos em alerta para o futuro. Para o ano, ou seja, este ano, pedir sempre despesas com NIF, vai ser alargada as despesas com máscara ou álcool gel, vão ser dedutíveis. A subscrição do PPR cada vez mais está a ser usado. De salientar também que as despesas com ginásios e centros esportivos passam a poder ser usadas para aumentar a dedução do IRS, desde que tenham as respectivas faturas com o seu número de contribuinte. Agora estamos abertas a algumas questões que possam surgir. Temos os nossos contactos de e-mail e contactos telefónicos, sempre que, se houver alguém que tenha alguma questão mais demorada, mais pessoal, faça-nos chegar essa questão que nós, assim que possível, respondemos e tentamos encaminhar o assunto da melhor forma. Obrigada, Cátia, obrigada, Tânia, aqui pelo vosso webinar, foi muito interessante. Já temos aqui algumas questões, eu vou passar a questionar, fazer-vos as perguntas. Em agregados com guarda partilhada de filhos, como é que se faz a confirmação do agregado? A confirmação do agregado, então, é até dia 15 de fevereiro no portal das finanças. Há lá um link, se não encontrar na lupa, colocar agregado familiar e vai logo para o sítio correto. Para a guarda partilhada, disseste tu, Andreia? Sim. Pronto, lá vai aparecer esses ícones a dizer se é guarda partilhada, se tem residência ou não partilhada, e isso é tudo no agregado familiar. E aparece lá, é fácil o preenchimento, é tudo por piscos, é colocar o NIF do dependente e é fácil. No fim de colocar os dados, pode confirmar dentro do prazo, pode alterar. E são esses dados que vão para o IRS automático ou para o IRS tradicional. Ok, salientar que neste caso das guardas partilhadas, o que for confirmado através do portal fica para definitivo, não se consegue alterar depois nem no modelo 3 manual. Só no próximo ano é que se pode alterar. Exatamente, porque esta confirmação do agregado é feita anualmente. Ok, então, e outra questão, um trabalhador independente com atividade que faleceu em 2021, relativamente ao IRS de 2020, o valor do reembolso que possa ter a receber, é recebido? Como é que pode ser recebido? É recebido para a cabeça de casal.
Ok, A cabeça de casal é responsável por a entrega do modelo e também é beneficiária de. ok, obrigada. Aqui outra questão, mesmo não sendo casada, posso fazer o IRS com o meu companheiro? Sim, desde que tenham morada fiscal nos últimos 2 anos, igual. Igual, sim. E tem que ser 2 anos. Ok. E outra questão associada, como é que eu sei se compensa? Compensa o quê? Fazer conjunto ou separado? É Simular. Simular. Faz só o IRS. simulando. Faz o IRS em conjunto com os 2 NIFs, depois a seguir faz mais 2, um com o NIF da senhora e um com o NIF do senhor. E E verifica. verifica qual é o valor. Ok. Também aqui uma outra questão. Falaram nas despesas de ginásio. É possível as despesas de ginásio serem consideradas despesas de saúde? Penso que não são despesas de saúde. Isso é uma boa questão. Penso que vai haver algum linkzinho, aqueles símbolos novos, penso que será por aí. Este ano ainda não entra, só entrará no IRS próximo ano. em 2022, relativo a 2021, mas eu penso que aí deverá haver aquele símbolozinho no e-fatura novo. Não tenho a certeza, mas a senhora ou o senhor que me faça chegar essa questão por e-mail, que assim que tiver a informação, logo lhe retribuo. Ok. A outra questão aqui também relacionada com os PPRs. Se eu utilizar o benefício do meu PPR, quais são as minhas obrigações? A sua obrigação é só quando o resgate. O que é que isso significa? É quando o resgate do PPR. Pronto, isso aí depende da idade, depende a quantos anos está a deduzir o IRS e se quiser ao pormenor, faça-me também chegar essa questão, diga a idade, a quantidade, a data do início do PPR e se foi deduzido em IRS. Muita gente tem PPRs que não beneficia da dedução no IRS, logo não tem que fazer nada, também não beneficiou da dedução, quando o resgate não tem que fazer nada. Mas faça chegar essa questão com esses dados para melhor analisar. E só de salientar aqui uma coisa que a minha colega não referiu, é de nos dizer qual o motivo pela qual está a fazer o resgate, porque também é muito importante. Exatamente. Numa situação de desemprego, numa situação de passar a pensionista, não tem que fazer nada, mas poderão haver situações em que terá que fazer, terá que declarar esses valores no IRS novamente. Ok. Eu tenho aqui uma pergunta que diz: sou estudante universitário, mas trabalho, posso ainda fazer o IRS com os meus pais? Sim, desde que não ultrapasse aquele valor mensal que eu referi há pouco, do salário mínimo nacional. E que tenha até 25 anos. Que tenha até 25 anos. E que poderá compensar aos pais a parte das despesas de educação do dependente. Aí o melhor será simular com ele e sem ele. Verificar e simular a ele sozinho, verificar o que é que compensa mais. Ok. Do crédito. Sim, desculpa, Cátia. Desculpa eu. O crédito à habitação ainda é considerado no IRS como dedução? Sim, e aqui só os contratos celebrados até 31 de dezembro de 2011. Todos os outros celebrados depois dessa data já não entram como dedução. Ok. Também tem aqui uma questão que é, referiram que as despesas das rendas não aparecem normalmente durante o ano no portal do e-fatura. Como é que eu sei que as faturas estão a ser efetivamente passadas? Peço desculpa. Faturas de construção? Faturas de arrendamento. O recibo. É assim, por norma deve ser comunicado através do e-fatura, o que muitas das pessoas não fazem. Pronto. Depois no final do ano. Para ter mais de 65 anos e fazem o tal modelo 44. Modelo 44. Vão aparecer a posteriori. Exatamente. De qualquer forma, se não aparecerem e se tem a fatura manual na sua posse, comunique e deduza essa renda, porque a outra parte também vai
se não declarar o rendimento, vai ser questionada pela AT. Exatamente. Ok, então neste caso a pessoa tendo a fatura impressa ou manual, Exatamente. se não aparecer lá, deve comunicá-la, mas pode fazer só no final do ano, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Na altura de validação de faturas, entra no e-fatura e faz a introdução manual, de salientar só que tem que guardar essas despesas por 4 anos, Ok. como as introduz manualmente, e depois consegue fazer a dedução também no anexo H, da mesma forma, mas guardar sempre as faturas, como elas se não forem comunicadas pela outra parte, o senhorio, é para ficar com o comprovativo que realmente as tem. Certo. Mas Tem tendo que a pessoa faturas no tenha seu poder. fatura, a partida não terá problemas, não é? Exatamente. Não vai ter problemas. E lá está, se a questão do ir ver o anexo H, se nós fizermos lá o sim, nós vamos conseguir ver se lá está ou não, já comunicado. Se for pelo modelo 44, elas estarão lá. Só que como o Exatamente. anexo H não aparece e nós nem queremos questionar, mas não, devemos ir por lá um sim e verificar. Se puser lá o sim, vai-se verificar se elas estão lá. Se não estiverem, vamos colocar, vamos pôr não e vamos colocar. Nós temos o recibo em papel na nossa posse, guardamos o recibo Exatamente. e depois, se houver alguma questão, a AT há de nos comunicar. Ok, obrigada. Só aqui também mais uma questão, que é em relação ao IRS jovem. Já ouvi falar, mas não sei bem como é que funciona. O IRS jovem também será uma nova vertente, que entretanto já há alguma comunicação. Essa questão também poderá colocar por e-mail, que assim que a gente tenha mais informação detalhada acerca do assunto, nós também podemos reencaminhar para esclarecer melhor. Okay. Este ano penso que ainda não está o IRS jovem, só penso que é em 2022, mas essa é uma boa questão e por favor faça-nos chegar um e-mail que nós vamos ler a legislação e enviamos os dados que conseguimos reter por e-mail. Ok. Eu sei que há deduções por um período de 3 anos. As jovens recém-licenciados e sei que há um tipo de dedução. Ok. Aqui uma outra questão. Tendo atividade aberta, que tipo de despesas posso imputar à minha atividade? Depende da atividade. Aí depende da atividade. Ok, então, um exemplo, um contabilista, se estiver a exercer em casa, que seja independente, pode pôr uma parte da eletricidade, uma parte da internet. Isto é um exemplo, eu não sei qual é a atividade, mas faça-me também chegar. Ok. Aqui só a última questão também para depois, se tiver mais alguma questão, faça-nos chegar por e-mail também ou nos nossos contactos, que é se tiver mais que uma casa, se eu arrendar mais que uma casa, posso deduzir todas essas despesas? Sim. Todas. Vai declarar o rendimento, portanto também tem direito a declarar a declarar a dedução. Ok. Atenção, na fatura estar sempre detalhada a morada, se for móveis, morada do imóvel arrendado. Exatamente. Se a pessoa tiver, então, pode imputar essas despesas também de tudo que seja relacionado ali com o imóvel, não é? Sim, com as despesas de conservação e reparação. E manutenção, peço desculpa. Conservação e manutenção com esse imóvel. Por enquanto não temos aqui mais questões, sabemos que é um tema em que há sempre muitas dúvidas, muitas questões, mas que às vezes são um pouco questões mais pessoais, que têm a ver com certas situações que se calhar não querem reportar aqui, por isso convidamos todos a guardarem aqui os nossos contactos, o da Cátia e o da Tânia, e nos enviarem essas questões, essas dúvidas por e-mail, que nós teremos todo o gosto em responder assim que nos for possível, está bem? Mais uma vez, sim, agradeço a todos que participaram, também à Tânia e à Cátia aqui pela apresentação que nos fizeram. E pedimos desculpa aqui, porque no início estávamos um bocadinho enervadas porque não conseguíamos ter som e não estava a ser fácil. Façam-nos chegar efetivamente essas questões e se pudermos ajudar em algum assunto mais complexo, temos todo o gosto em poder apoiar-vos.
Obrigada pela vossa presença. Obrigada pela vossa presença. Até breve. Obrigada, Tânia. Obrigada. Obrigada.